Boa noite, meus amigos e minhas amigas. No ano passado, no dia 7 de novembro de 2020, eu fiz uma palestra no Monte Alverne com o título Momento de Transformação, em que eu falei sobre esse momento que nós estamos passando, esse momento de pandemia. E na ocasião a palestra ela não foi gravada. Aí eu decidi gravá-la aqui em casa para eu poder divulgá-la para vocês na minha conta do Instagram. Eu comecei minha palestra agradecendo o Renato pelo convite, Renato lá do Monte Alverne, porque ele estava me dando a oportunidade de novamente fazer uma palestra pública num centro espírita. E o Renato me ligou numa terça-feira, me convidando para fazer a palestra. E disse que o tema era livre. Aí imediatamente eu comecei a pensar num tema, porque eu confesso para vocês que para mim a parte mais difícil de preparar uma palestra é escolher o tema. Eu sempre gosto de falar de alguma coisa que eu estou vivenciando, porque a preparação da palestra também me ajuda no meu processo de aprendizagem. E quando foi no dia seguinte, na quarta-feira, eu amanheci com Covid. Aí eu decidi falar sobre esse momento que nós estamos vivenciando, que é um momento de transformação. Transformação do nosso planeta, transformação da nossa humanidade, transformação do nosso espírito. E quando falamos em transformação do espírito, podemos pensar que devemos dobrar a nossa participação nas atividades assistenciais, aumentar a nossa presença nas reuniões do Centro Espírita, palestra, passe, reunião de estudo, de tratamento, sopa, enfim. Eu diria que todas essas atividades, elas são extremamente importantes para cada um de nós, porque elas nos ajudam a manter o nosso equilíbrio, nos auxiliam a cultivar o sentimento do amor em nossos corações. Mas o momento atual exige de nós também um outro movimento. Exige de nós, principalmente, um movimento para dentro de nós mesmos. Um movimento de autoconhecimento, de contato com as nossas imperfeições, com a nossa sombra, com as desarmonias que carregamos, para que possamos transformá-las. Existe um provérbio chinês que diz: se você quiser mudar o mundo, primeiramente dê uma volta em torno da sua casa. Ou seja, se você quiser mudar o mundo, fazer alguma coisa pelo mundo, primeiramente aprenda a amar aquelas pessoas que estão dentro da sua casa. Aquelas pessoas mais difíceis, que estão mais próximas naquele círculo de convivência na nossa vida. Porque é justamente nesse círculo de convivência que estão aqueles antigos adversários do passado, que estão aquelas pessoas que são verdadeiros espelhos das nossas imperfeições. Existem pessoas que abraçam as atividades do Centro Espírita de segunda a sábado, mas muitas vezes esse movimento é um processo de fuga dos problemas que ela está vivendo lá dentro da sua casa. E problemas que ela precisa vivenciar, aprender a lidar com eles, transformá-los para o seu crescimento espiritual. É por isso que quando nós aprendemos a amar as pessoas que estão dentro da nossa casa, nós estaremos aptos a amar a humanidade inteira. Mas o provérbio chinês, ele continua: se você quiser mudar o mundo, primeiramente dê uma volta em torno da sua casa. E se você quiser mudar a sua casa, primeiramente dê uma volta em torno de si mesmo. Ou seja, se nós quisermos aprender a amar aquelas pessoas que estão lá dentro da nossa casa, precisaremos primeiramente transformar a nós mesmos. Aí está o significado das palavras do Cristo: ama a teu próximo como a ti mesmo. O nosso planeta, ele está passando por um profundo processo de transformação. Ele está deixando de ser um planeta de provas e expiações e está se tornando um planeta
de regeneração. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec classifica de uma forma didática os diferentes mundos habitados. São 5 os tipos de mundos habitados, segundo Kardec. Primeiro, nós temos os mundos primitivos, que são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações do espírito. A Terra já foi um mundo primitivo, lá na época do homem das cavernas. Segundo, mundos de provas e expiações, que são mundos onde ainda predomina o mal, onde existem provas dificílimas, resgates dolorosos. Esse é o estágio em que a Terra se encontra. Terceiro, mundos de regeneração. São mundos onde já há um equilíbrio entre o bem e o mal. Nesse mundo, o espírito encontrará a bonança após a tempestade. Ainda haverá resgates a serem feitos, mas ele será inundado de novas forças, de uma paz para enfrentar esses novos desafios. É para onde a Terra está caminhando. Quarto, mundos ditosos ou felizes, que são aqueles mundos onde o bem prevalece sobre o mal. E por último, os mundos celestes ou divinos, que são aqueles mundos destinados aos espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. E a Terra, ela está evoluindo para um planeta de regeneração. E está evoluindo porque tudo no universo evolui, do átomo à galáxia, tudo evolui, e a Terra também está evoluindo. Quando nós falamos em diferentes mundos habitados, nós nos recordamos das palavras do Cristo quando ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E essas moradas a que o Cristo se referia são justamente esses diferentes mundos habitados, espalhados pelo universo. Poderiam ser também cidades espirituais localizadas nesses mundos, como nosso lar, por exemplo. E também existe uma visão de que essas moradas seriam estados internos de consciência. Mas sobre os mundos habitados, lá na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec faz o seguinte questionamento aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim, todos os globos que se movem no espaço são habitados. E por globos nós entendemos estrelas, planetas, luas e outros mais que eu desconheço. Todos são habitados porque afinal Deus não criaria nada inútil. Para termos uma noção do que representa todos os mundos habitados, eu vou relembrar aqui a palestra do Marcos, um colega lá do Monte Alverne. Ele é o nosso astrônomo lá do Monte Alverne. Ele fez essa palestra antes da pandemia. E ele dizia que a Via Láctea é a nossa galáxia, onde está o nosso sistema solar. Ela tem a forma de elipse. E o nosso sistema solar está bem aqui no cantinho, na periferia da Via Láctea. Vamos imaginar que exista uma nave que voe na incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ou seja, a velocidade da luz. Nessa velocidade, essa nave seria capaz de dar 7,5 voltas ao redor da Terra em apenas 1 segundo. Ou seja, num piscar de olhos, essa nave já teria dado 7,5 voltas ao redor da Terra. Se essa nave fosse atravessar a nossa Via Láctea de ponta a ponta, saindo aqui dessa extremidade, sabe quanto tempo ela levaria para chegar na outra extremidade? Nessa incrível velocidade de 300 mil quilômetros por segundo? Ela levaria apenas 100 mil anos.
e vejam que a nossa galáxia é uma das menores que existem no universo. Mas somente aqui existem cerca de 300 bilhões de sóis. Cada sol com seus planetas e cada planeta com suas luas. A Terra tem apenas uma lua, mas Júpiter tem 79 luas. E os telescópios da Terra já identificaram cerca de 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões, eu não sei nem que número é esse. Eu nunca contei até 2 trilhões. Mas se nós fôssemos contar 2 trilhões de galáxias, e a gente contasse uma galáxia por segundo, assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sabe quanto tempo a gente levaria para contar 2 trilhões de galáxias nesse ritmo? Pensa aí. Levaríamos 65 mil anos. Imagine vocês, então, a quantidade de mundos habitados que existem no universo. Não dá nem para imaginar. É um número tão estratosférico, tão astronômico, que a nossa mente não consegue compreender, mas que nos mostram a grandeza da obra de Deus. E nesse universo de globos habitados, vamos falar agora apenas dos planetas de prova e expiação, que é o caso da nossa Terra. Nós poderíamos comparar os planetas de provas e expiações a uma escola. Alguns gostam de comparar com um hospital e outros com um hospício, mas vamos comparar com uma escola. Os habitantes do planeta seriam os alunos dessa escola, que estão matriculados por um tempo naquele planeta para um processo de aprendizagem. E quando o planeta ele vai evoluir para um mundo de regeneração, de provas e expiações para um mundo de regeneração, é como se os alunos desse planeta, os alunos da escola, fossem mudar de série, da 4ª para a 5ª série, por exemplo. E lá na escola, um aluno indisciplinado, briguento, que não segue as regras da escola, ele pode ser expulso da escola. Pelo menos na minha época era assim. Quando eu estava na escola, muito tempo atrás, há 10 mil anos atrás, como diz Raul Seixas, certa vez um aluno colocou uma bomba no banheiro das meninas. Quando a bomba explodiu, voou estilhaço de vaso sanitário para tudo que é lado. Ninguém se feriu, mas o aluno foi expulso da escola e teve que recomeçar o aprendizado em outra escola. A mesma coisa acontece com os habitantes do planeta. Aqueles habitantes rebeldes, com um comportamento, um padrão vibratório incompatível com o planeta de regeneração, eles serão expulsos do planeta e terão que recomeçar o aprendizado em outro planeta. São aqueles espíritos com alto grau de animalidade, crueldade, maldade, de ódio. Esses espíritos não poderão ficar no planeta, eles terão que sair. Por isso Cristo diz: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Os demais serão realocados para outros planetas. E é nesse momento, então, que ocorrem as chamadas migrações planetárias, que é um fenômeno muito comum no universo. Espíritos que não acompanharam a evolução daquele planeta, daquela humanidade, eles migram para outro planeta compatível com seus estágios evolutivos. Isso aconteceu com a Terra quando ela ainda era um planeta primitivo, um mundo primitivo. Naquela época, ela recebeu espíritos rebeldes que vieram de um outro planeta, situado num sistema de Capela, na constelação do Cocheiro. Esse planeta era semelhante ao que a Terra é hoje.
Esses espíritos que vieram para cá, eles eram muito desenvolvidos intelectualmente e tecnologicamente, mas pouco desenvolvidos moralmente. E a Terra recebeu esses espíritos. Para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, ele está nos livros Exilados de Capela, de Edgar Armand, e A Caminho da Luz, de Emmanuel. E conta-se que quando esses espíritos vieram para cá, eles foram recebidos numa esfera do astral pelo próprio Cristo, que prometeu para eles que viria pessoalmente à Terra para guiar os passos dessa humanidade. Então esses espíritos chegaram aqui e encontraram um planeta rude, uma civilização primitiva, e reencarnaram em corpos primitivos. Então, eles trouxeram no seu inconsciente a sensação, o sentimento de que haviam perdido o paraíso. Porque o planeta onde eles viviam, comparado com a Terra, o que a Terra era naquela época, esse planeta era um verdadeiro paraíso. É daí que surge a lenda de Adão e Eva e o paraíso perdido. Na verdade, era uma raça de espíritos, a raça adâmica que perdeu, que foi expulsa do paraíso. Esses espíritos formaram povos da antiguidade com conhecimento muito avançado para a época, como por exemplo os antigos egípcios, justamente porque eles eram muito desenvolvidos intelectualmente e tecnologicamente. Então esse é o processo que está acontecendo com a Terra hoje. Só que hoje ela não vai receber espíritos rebeldes vindos de fora. Os espíritos rebeldes daqui é que terão que sair do planeta, terão que migrar para outros planetas. Eu já vi isso acontecendo numa reunião mediúnica que eu participei, uma reunião em que vieram trazidos vários espíritos com um alto grau de animalidade. Eles não conseguiam nem se comunicar, nem falar. Eles foram trazidos para a reunião muito mais para receber aquela energia mais materializada, mais material, mais animalizada do médium, o chamado choque anímico. E depois esses espíritos, eles eram colocados em cápsulas e retirados do planeta. O mentor disse que esses espíritos não poderiam mais reencarnar na Terra. Então, esse é um processo que já vem acontecendo há um certo tempo. E com certeza, no planeta onde eles irão habitar, com certeza eles também serão recebidos por um espírito crístico que guiará seus passos nessa nova jornada. Porque, afinal, ninguém está só no universo, ninguém fica desamparado no universo. Mas e aqueles que vão permanecer na Terra? Os mansos que herdarão a Terra. O que acontecerá com esses espíritos? Bom, os espíritos que aqui permanecerem, espero que todos nós, mansos, pelo menos tentamos ser mansos dia a dia, nos melhorar a cada dia. Mas os que aqui vão permanecer terão que se adaptar à nova realidade da Terra. Terão que se adequar à nova configuração da Terra. Porque a Terra, se transformando em um planeta de regeneração, ela vai entrar em uma nova dimensão física e espiritual. Ou seja, a vida física na Terra, a vida material e a aura do planeta vão ficar mais sutis. A Terra vai ficar menos densa. É por isso que quando a gente olha aqui para os nossos vizinhos, os planetas vizinhos, lembrando que todos os globos do universo são habitados, mas quando a gente olha aqui para os nossos vizinhos, a gente não enxerga vida nesses planetas. A sonda está lá em Marte e não consegue enxergar nada além de pedra, poeira. Nós não enxergamos vida nesse planeta, porque a vida nesses planetas, a matéria desses planetas, ela está em outra dimensão, é mais sutil, menos densa, e nossos olhos não conseguem enxergar. Nós poderíamos comparar com espécies
espectro da luz. O espectro da luz possui uma faixa de cores que estão numa frequência que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. Mas além desses limites, nós não enxergamos mais. Por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta. O espectro do som, mesma coisa. Existe uma faixa do espectro do som, de uma frequência de som que nós conseguimos escutar. Além desses limites, nós não escutamos mais. Tanto que tem naqueles filmes o sujeito apita com um apito que ninguém ouve nada, só o cachorro. Porque é um som que está numa frequência que os ouvidos humanos não conseguem escutar. A mesma coisa acontece com o espectro da matéria. Existe uma faixa de frequência, de vibração da matéria que os nossos olhos conseguem enxergar. Além desses limites, uma matéria que está numa vibração mais elevada, numa outra frequência, nós não enxergamos mais. Tanto o espírito de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, quanto o espírito de Ramatiz, eles nos falam sobre a vida no planeta Marte. Eles nos contam que em Marte existem árvores, rios, rodovias, automóveis, prédios. E que os marcianos reencarnam em corpos físicos. Só que é uma matéria mais sutil, menos densa, que os nossos olhos não conseguem enxergar. Humberto de Campos também nos conta que periodicamente os marcianos se reúnem num grande templo, com torres altas. E quando eles estão ali reunidos, pode ser observada uma luz que sai do alto do templo e se projeta em direção ao planeta Terra. É porque nesse momento eles estão orando pelos habitantes do planeta Terra, orando para que seus corações se aqueçam, para que encontrem a paz e a fraternidade, para que consigam viver num mundo sem guerras, num mundo onde o mais forte é capaz de estender as mãos ao mais fraco e aquele que tem em abundância consegue auxiliar o que nada possui. Os marcianos falam que os habitantes do planeta Terra não conseguem vê-los ainda, porque seus telescópios são frios e cegos. Quem sabe a Terra entrando nesse novo estágio, os nossos telescópios se aqueçam. Porque a Terra, se transformando num planeta de regeneração, ela vai ficar mais sutil, menos densa, como eu falei. E os habitantes que aqui permanecerem terão que se adequar a essa nova realidade. Seus espíritos também terão que ficar mais sutis, menos densos. A Terra deixará o velho para trás e abraçará o novo. Da mesma forma, os espíritos que aqui permanecerão terão que deixar o velho para trás, terão que deixar para trás o lixo que seus espíritos carregam, ou seja, aquele conteúdo de baixo teor vibratório que seus espíritos carregam. E é nesse momento que surge no planeta um vírus com alto poder de contágio e de alcance mundial, o coronavírus. Existem muitas controvérsias quanto ao surgimento do coronavírus. Alguns falam que ele foi produzido em um laboratório, e outros de que ele veio do morcego, que o foco de disseminação do vírus teria sido aquele mercado de Wuhan, na China, porque nesse mercado eles comem cachorro, comem hamster, cobra, crocodilo, texugo e comem morcego. Mas essa é uma visão limitada do surgimento do vírus. No livro Os Mensageiros, André Luiz nos conta lá no capítulo 40 que ele estava se dirigindo ao campo, a uma zona rural, juntamente com o mentor Aniceto e o aprendiz Vicente. Quando eles estavam sobrevoando uma cidade, ou seja, quando eles estavam volitando sobre uma cidade, porque a volitação é a forma de locomoção dos espíritos.
quando eles estavam volitando sobre uma cidade, o mentor Aniceto chamou a atenção deles para uma grande massa escura que se movimentava em uma das vias públicas. O mentor explicou que aquela grande massa escura era, na verdade, uma nuvem escura de bactérias e vírus psíquicos produzidos pelas mentes em desarmonia das pessoas. Então, aquelas pessoas em desarmonia produziam aquela massa escura e depois ela ganhava vida própria na forma de bactérias e vírus psíquicos. Em seguida, o mentor chamou a atenção para um prédio enorme na frente, onde havia um grande foco de produção daquela matéria mental inferior. E eles observaram então que das janelas daquele prédio saía aquela massa escura. E eles observaram algo muito curioso. Depois de produzida aquela matéria mental inferior, aquela massa escura, ela retornava, ela era atraída pelas próprias pessoas que haviam produzido ela, pelo processo de afinidade espiritual. Essas bactérias e vírus psíquicos, elas podem posteriormente se materializar no plano físico. É o que o escritor e pesquisador espírita Eurípides Kuhl, ele chama de encarnação do vírus, ou reencarnação do vírus, quando o vírus sofre mutação. O que não é de se estranhar, porque no plano espiritual existem pessoas, animais, plantas e tudo encarna nesse plano, inclusive o vírus. Então o vírus seria produzido no plano espiritual pelas mentes em desarmonia das pessoas e poderia depois se materializar nesse plano, no plano físico. Uma vez aqui, ele vai se manifestar naqueles espíritos, naquelas pessoas, onde encontrar terreno fértil para isso, seja pela necessidade kármica daquele indivíduo ou pelo desequilíbrio mental e emocional que a pessoa carrega. Vejam bem, os vírus, as bactérias, os fungos, os micro-organismos, eles estão à nossa volta. Nós estamos respirando eles aqui o tempo todo. Muitas vezes eles estão dentro de nós, mas eles só vão se manifestar se encontrar terreno fértil para isso, se encontrar repercussão no nosso espírito. E os sintomas e a gravidade vai depender da necessidade de aprendizado de cada um. Então, só para dar um exemplo, o indivíduo, ele passa por um distúrbio emocional, mental, ele baixa a imunidade e o micro-organismo se manifesta. Ele se manifestando, a forma como ele vai se manifestar, a gravidade e os sintomas vão depender do conteúdo de cada um, da necessidade kármica, da necessidade de aprendizado de cada um de nós. É por isso que, diante do Covid, cada pessoa se manifesta de uma forma diferente, os sintomas. Então esse é um exemplo daquilo que a doutrina espírita nos ensina, de que todas as doenças têm origem no espírito, ou seja, nos atos, nos pensamentos e nos sentimentos em desequilíbrio, produzidos nesta vida ou em vidas passadas. E os estudiosos das doenças psicossomáticas, aquelas doenças de fundo emocional, estudiosos como as terapeutas americanas, doutoras Louise Hay e Robin Cassardia, que eram muito citadas pelo Divaldo nas palestras dele, esses estudiosos revelam que existe uma relação entre o padrão mental e emocional inferior, cultivado, e a doença gerada, o órgão afetado. Ou seja, dependendo da emoção negativa cultivada, será gerada essa ou aquela doença.
será atingido esse ou aquele órgão. Por exemplo, pessoas com transtorno de pânico, de ansiedade, tendem a ter distúrbios gastrointestinais. Problemas nas juntas, articulações, coluna, estão relacionados à falta de flexibilidade da pessoa com relação às situações da vida. Ou porque a pessoa se sente carregando o mundo nas costas, carregando um fardo na sua vida com o qual ela não sabe lidar. E aí, logicamente, vai atingir o órgão da estrutura do corpo físico, nesse caso, a coluna. A sinusite costuma aparecer quando a pessoa vem sentindo raiva de alguém muito próximo. Normalmente alguém que está debaixo do mesmo teto. Problemas de visão surgem quando a pessoa não quer ver algo importante na vida dela. Ou não quer ver algo importante dentro dela. Ou então quando a pessoa tem uma visão distorcida da vida. Por exemplo, uma pessoa que vê maldade em tudo. E as enxaquecas normalmente surgem em pessoas perfeccionistas, porque são pessoas que se sentem constantemente sob pressão. E aí afeta a cabeça. O coronavírus provoca a doença chamada Covid-19, que é uma doença tromboembólica. São duas doenças em uma. Ele pode provocar a trombose venosa profunda, que normalmente atinge os membros inferiores, ou a embolia pulmonar, que atinge os pulmões. Ambos relacionados à formação de coágulos no sangue, que é o que a doença, o Covid-19, provoca. Quem já teve Covid, muitas vezes tem que tomar injeções autoaplicáveis na barriga, como eu tive que fazer, injeções com anticoagulante para afinar o sangue. Então, no caso do Covid-19, nós temos aí afetados o pulmão e o sangue. Então, seguindo essa linha das doenças psicossomáticas, as doenças no pulmão normalmente estão relacionadas a emoções, a sentimentos guardados, acumulados, que a pessoa não consegue processar. Às vezes ela não consegue olhar para esse conteúdo, porque gera muita dor, muito sofrimento. Se você conversa com uma pessoa que carrega esse conteúdo, como aconteceu comigo uma vez, aí você toca naquele conteúdo, ela desconversa na mesma hora. Ela muda de assunto, como se nem tivesse ouvido a sua pergunta. Se ela vai ao psicólogo, ela é capaz de abandonar o tratamento se a pessoa tocar nessa questão. Outras vezes, ela não consegue nem compreender esse conteúdo, porque ele pode estar no nível do inconsciente que a pessoa sequer sabe da sua existência. Então veja que esse é aquele lixo que eu falei lá atrás. É aquele conteúdo de baixo teor vibratório que nós carregamos. Então a pessoa carrega esse conteúdo emocional parado, esse lixo não processado. Muitas vezes ela tem sintomas físicos, de pressão, de aperto no peito, de sufocamento, de falta de ar, que são justamente sintomas de Covid. Eu conheci uma pessoa que apresentava esses sintomas em grau superlativo. Uma colega que trabalhou comigo há muito tempo atrás. E ela me procurou, sabendo que eu sou espírita. Ela queria trabalhar esse conteúdo, transformar, olhar para esse conteúdo. E ela perguntou se eu conhecia alguma terapeuta que fazia regressão de memória, terapia de vidas passadas. E eu indiquei uma terapeuta para ela. Ela procurou a terapia e fez uma regressão de memória. E ela me contou que ela viu nessa regressão, ela se viu numa casa enorme, estilo colonial, aqueles tetos altos, aquelas portas bem altas. E ela se viu diante de uma dessas portas. Ela se aproximava de uma porta e estendia a mão para abrir a porta. No momento que ela ia abrir a porta, ela não conseguiu prosseguir a regressão. Ela sentiu uma dor muito forte e começou a sentir aqueles sintomas de pressão no peito, de aperto, de falta de ar, e ela não conseguiu continuar. Ela voltou da regressão sem olhar o que havia atrás da porta. Só que posteriormente, alguns dias depois, ela confessou para mim que ela sentiu
que atrás daquela porta estava o marido dela, o marido atual, que era marido naquela vida. Só que ela sentiu que ele estava lá dentro daquele quarto com outra mulher. E ela não conseguiu olhar para aquele conteúdo pela dor que ela sentiu, pela dor da perda, pela dor da traição. Então, ela carrega esse conteúdo emocional parado e não processado até hoje, causando todo esse mal-estar. E quando a pessoa tem um conteúdo emocional parado e não processado, o seu fluxo de energia pode ficar prejudicado. O fluxo da energia cósmica que flui pelo nosso perispírito, que alimenta os nossos centros energéticos, os nossos chakras, ele pode ficar prejudicado, porque esse conteúdo emocional é de baixo teor vibratório, é uma emoção ruim, de baixa vibração, que pode tornar o fluxo energético mais lento, mais congestionado. Nós poderíamos comparar com o fluxo de um riacho que corre serenamente, um riacho de águas cristalinas, que ao longo do percurso alimenta pequenas lagoas. Se começarem a surgir detritos, pedras, galhos, folhas, lama, esse fluxo desse rio poderá ficar congestionado, ele poderá represar e ele não vai alimentar adequadamente as pequenas lagoas pelo caminho. É o que acontece com o nosso fluxo energético. Quando ele fica congestionado por causa desses conteúdos emocionais, ele não vai alimentar adequadamente as pequenas lagoas, que são os nossos chakras, os nossos centros energéticos. E quando o fluxo energético está prejudicado, o correspondente afetado no corpo físico é o sangue. Porque o sangue representa o fluxo da vida, segundo os estudiosos das doenças psicossomáticas. O fluxo do sangue é a materialização do fluxo energético no corpo físico. Quando o fluxo energético está prejudicado, podem se formar coágulos no sangue, prejudicando o fluxo sanguíneo, que é o que ocorre no caso do Covid-19. As doenças geradas pelas desarmonias mentais e emocionais, ou seja, as doenças do espírito, elas surgem quando a pessoa não consegue transformar a desarmonia de forma consciente. Aí o inconsciente, que é o espírito, ele joga a desarmonia para o corpo físico, na forma de doença, para operar a cura do espírito. Quando o corpo físico está doente, o espírito está sendo curado. Porque todas as doenças, a verdadeira doença, ela tem origem no espírito. É por isso que quando Jesus operava uma cura, ele dizia: vá e não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Ou seja, ele curava o corpo físico, mas sabia que a verdadeira doença estava no espírito. O foco gerador da doença estava no espírito. Ele dava aquela recomendação: vai e não peques mais. Ou seja, para o indivíduo transformar o foco gerador, transformar o espírito, porque se não houvesse essa transformação, a doença poderia retornar, e poderia retornar com mais força. Da importância do que falamos no início, de fazermos esse movimento de autoconhecimento, de contato com as nossas imperfeições, com as nossas desarmonias internas. Porque se nós conseguirmos transformá-las, pode ser que a doença nem venha a aparecer. André Luiz nos conta, em um dos seus livros, o caso de uma senhora que estava com câncer e os familiares oravam para a espiritualidade, pedindo para os mentores espirituais auxiliarem essa senhora na cura do câncer dela. O mentor virou para André Luiz e falou: ela já está sendo curada. Na verdade, ela vai desencarnar por causa do câncer. No caso dela, não tem outra alternativa. Mas esse câncer representa a cura do seu espírito. O corpo vai morrer, vai para debaixo da terra,
mas ela, espírito imortal, surgirá na vida espiritual mais leve, mais iluminada e curada das verdadeiras feridas, das chagas do espírito. Meus amigos, concluindo então, esse conteúdo emocional, parado e não processado a que nos referimos, é que é a verdadeira doença, a doença do espírito. É uma emoção, um sentimento em desarmonia, que a pessoa não consegue acessar e transformar. É como se ele estivesse envolto em uma couraça inacessível. Então, muitas vezes, se faz necessária a intervenção de um corpo estranho, um vírus, que chega para romper essa barreira emocional e realizar a devida limpeza que vai operar a cura do espírito. O coronavírus chega nesse momento com essa função: fazer a limpeza desses conteúdos emocionais e tornar os espíritos mais leves, menos densos, e chega em larga escala, atingindo a humanidade inteira, para que essa humanidade possa se adequar à nova configuração da Terra, a Terra de regeneração. Muita paz para todos.